Olá, meus amores do nono ano. Aqui é a tia Sandra. Gente, bom dia para começar, com a cara ainda inchada. Sobre a nossa aula de religião de hoje, eu tenho algo para dizer para vocês. Eu estava outro dia assistindo um programa e eu ouvi a apresentadora dizer assim: ai, quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? E aí depois assisti um filme também e tinha também essa mesma expressão. E quem é você na fila do pão? E eu fiquei, quem é você na fila do pão? Não entendi. Aí os meus filhos me explicaram, mãe, é porque assim, se você estivesse numa fila do pão, de uma padaria, será que alguém passaria por você e te reconheceria? E aí eu, tá, entendi, é uma língua de hoje em dia, né? E aí eu comecei a me perguntar, eu estava pensando muito sobre isso ontem. Por que essa fala? Por que esse pensamento? Por que essa frase? Na verdade, essa frase ela foi criada certamente para mostrar ou tentar explicar quem é uma pessoa e quem é outra. Ou seja, para tentar elevar uma pessoa e rebaixar outra pessoa. Entenderam? É mais ou menos assim. Quem é você? Você é importante, você. Quem é aquele? Aquele ninguém conhece. Tá entendendo? Você é irreconhecível e o outro é reconhecível. Então nada mais é do que uma comparação. Que é muito comum hoje em dia, infelizmente. Uma comparação que hoje em dia as pessoas se fazem, se autofazem e fazem aos outros. Existem muitas pessoas que, assim como eu, desenvolveram uma baixa autoestima devido a comentários como esse. E aí eu fui fazer uma analogia baseada na Bíblia. E aí, como Deus nos compara. E, de acordo com as Escrituras, de acordo com os nossos pecados. Como é que ele nos compara? De acordo, pelos nossos pecados. E aí eu descobri que diante de Deus, todos nós somos iguais em relação, especialmente ao nosso pecado, em relação ao nosso erro. Porque a Bíblia, ela fala lá no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, porque todos nós somos pecadores e separados nós estamos da glória de Deus. Todos nós fomos separados da glória de Deus. Todos. Todos. Entenderam? Não existe acepção, não existe um melhor, não existe um pior. Todos nós somos separados, porque todos nós somos pecadores. Ou você acha que você é melhor do que outra pessoa porque você se comparou com outra pessoa e viu que você comete menos pecados. Atenção, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. E eu estava recentemente lá no salão atendendo e uma mulher falou de um pensamento que é comum entre nós seres humanos, que eu também pensava e que muitas pessoas pensam, que é o seguinte: Deus fala que pode perdoar todas as pessoas, que ele pode salvar todas as pessoas, que é um pensamento evangélico, mas eu não acredito nesse pensamento, porque, por exemplo, uma pessoa que é prostituta, desculpa, não pode se comparar com uma pessoa que é um pedófilo, por exemplo, né? Que para mim, enquanto ser humano, eu, Sandra, não consigo, Sandra, eu não consigo imaginar o perdão para um pedófilo, sabe? Eu não consigo. Mas eu, Sandra, não sou Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse, teria muitas pessoas que não alcançariam a graça de Deus. Só que, graças a Deus que eu não sou, e Deus, ele é misericordioso, ele alcança a todos. Ele alcança a todos. E aí, eu fazendo essa reflexão, né, ela dizendo assim, olha, eu não consigo comparar um pedófilo com, por exemplo,
Uma pessoa que fez um pequeno roubo, que roubou e não matou ninguém. Eu disse, bom, diante da visão humana, que nós somos humanos e nós humanos temos uma visão limitada diante das coisas, diante da visão humana realmente nós não conseguimos. Eu, quanto Sandra, não consigo. Mas diante da visão de Deus, ele tem uma visão diferente, ele tem um conhecimento superior. Nós não conseguimos alcançar o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é sobremodo elevado. A própria Bíblia diz isso. Eu não poderia alcançá-lo. Tá lá em Salmos 131, se eu não me engano. O conhecimento dele é grandioso de 139, desculpe. É grandioso demais, a gente não pode alcançá-lo, entendeu? Não tem como a gente alcançar, realmente. E por isso a gente não consegue entender que tanto uma pessoa que fez um pequeno roubo, quanto uma pessoa que matou, ou quanto uma pessoa que é pedófilo, se no momento antes da morte ele se arrepender de todo o coração, Deus vai perdoá-lo. Tá? Isso não quer dizer também que ele não precisa pagar o seu pecado aqui na terra. Isso não quer dizer também que ele não precise, por exemplo, pagar aqui, porque Deus também deixa claro que a gente tem que pagar os nossos erros aqui na terra. A gente também tem que, você errou, você pecou, você roubou, você matou, você tem que pagar diante dos homens. Você tem que resolver seu problema aqui. Diante da humanidade, você tem que ir para a justiça. E quando a pessoa se arrepende de verdade, a primeira atitude dela é justamente procurar ser justo. Voltar e confessar, eu errei isso. E eu tenho que pagar diante disso. Quando a Bíblia fala confessar os seus pecados, é isso. É ir onde você errou e confessar, eu errei, eu peço desculpa e eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser perdoado ali diante dos homens, diante de Deus. Deus vai perdoar o seu pecado. Deus vai. Diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão. Diante de Deus não existe aquela pessoa que mentiu para a mãe, sabe? E aquela outra pessoa que matou. Não existe a diferença. A diferença é que se você tem que se arrepender de todo o seu coração, porque às vezes começa justamente nisso, mentindo para o pai, mentindo para a mãe e depois se torna um assassino sanguinário. Entenderam? Por isso que Deus não faz essa diferença e ele sempre fala: arrependei-vos de todo o coração. A Bíblia também é bem clara com um versículo que todo mundo conhece, que é João 3. E diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, gente, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você confessa o seu pecado e quer realmente arrependimento, tem que buscar Jesus. Entendeu? Tem que buscar Jesus, porque todo aquele que confessa que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida será salvo. Mas aquele que não confessa já está condenado, já está condenado. E aí você diz, mas eu não confessei Jesus, porque eu não tenho pecado. Você tem, você já está pecando no momento que você disse que não tem pecado. E aí eu volto lá para Romanos capítulo 3, onde diz assim, no versículo 10, já é outro versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, é porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. E Romanos 3, versículo 10 diz assim, não há um justo, um sequer sobre a terra. Não existe, gente. Então vocês têm que entender isso antes de vocês tentarem fazer uma mudança, buscar uma diferença, entenderam? É necessário entender que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos de Deus. Romanos ainda, é engraçado, as cartas de Paulo a Romanos. E o próprio Paulo foi ele que um dia ele se estressou com duas pessoas da igreja. E ele disse, esses aí eu entrego pro demônio, esses aí eu entrego, sabe? Ele estava tão no limite, porque nós somos seres humanos. E o ser humano não consegue entender a grandeza do querer de Deus. E aí ele escreve uma carta para uma das igrejas, e eu não tenho certeza se também é Romanos, mas eu acredito que seja Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
E aí, mesmo Romanos 9, 10, Romanos 10, 9, 10, 10, se eu não me engano, diz assim: porque com a boca se confessa para a justiça. Aliás, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso confessar com a boca diante de outras pessoas, para que você receba esta salvação da parte de Deus. Deus sabe todas as coisas, ele entregou seu Filho com um grande propósito, para que toda a humanidade fosse, para que nós fôssemos salvos. Mas nós sabemos também que se nós não confessarmos esse nosso pecado, se nós estamos perdendo a grande graça que Ele nos deu. Hoje eu tenho conhecimento e entendimento de que na fila do pão, se nós formos comparar, diante do pensamento humano, diante da perspectiva da humanidade, certamente haverão aqueles que são maiores, aqueles que são mais visíveis e aqueles que são quase invisíveis. Mas diante da perspectiva de Deus, todos nós somos exatamente iguais. O que eu quero dizer para vocês é que um dia tudo isso aqui, essa perspectiva humana vai acabar. Tudo isso vai acabar. Só vai restar uma perspectiva, que é a perspectiva de Deus. E aí, você precisa estar pronto para pensar diante dessa perspectiva. E você está pronto? É com esse pensamento que a gente termina a nossa aula de hoje. Eu não quero uma redação, mas eu quero uma reflexão. Eu quero que vocês me enviem, eu quero uma atividade, quero que vocês me enviem no mínimo 10 linhas, falando o que vocês entenderam desta palavra de hoje, tá bom? Cheiro, meus amores, e até a próxima aula.